Bom, meus queridos, boa noite, prazer rever vocês. Hoje nós vamos fazer questões de direito previdenciário, quebrando a banca, né? Para ver se a gente faz aí 100%, pelo menos, do direito previdenciário na próxima prova que está por vir, tá bom? Para quem não me conhece, que está assistindo agora, eu sou Nívia Guirra, professora de direito previdenciário, e a gente vai falar da prova, da última prova para técnico do INSS, tá? E vamos resolver as questões. Vocês vão observar que essa prova, ela teve 40 questões. Foi a maior disciplina cobrada no concurso de técnico do INSS, e tem razão de ser, já que é a disciplina de trabalho, é a matéria de trabalho de vocês, é a pá e a enxada. Então, tem razão de ser a disciplina mais cobrada. E ela foi dividida em, basicamente, 3 pontos. A gente teve um conteúdo geral, que aí entram as matérias de fontes, interpretação, que são matérias de conteúdo mais amplo. Embora sejam de direito previdenciário, tem uma natureza mais ampla, atinente também a outros institutos de direito. A grande parte, 70% da prova, foi benefícios, plano de benefícios. A gente vai ver nas questões que essa maior parte, que é benefício, veio na forma de exemplos, questões, situações do cotidiano, em que se colocou o direito ou não a determinados benefícios, aqui benefícios. Em sua maioria, as questões não foram ruins, mas tiveram umas muito mal feitas, a gente vai conversar sobre elas. As que eram terrivelmente mal feitas acabaram por ser anuladas. E os outros 20% da prova foram matérias de custeio. A tendência é que essas matérias de custeio, cada dia que passa, venham diminuindo e fiquem apenas na parte constitucional do custeio. Então, a expectativa é que essa próxima prova ainda venha com menores matérias de custeio. A gente também vai observar nessa prova que algumas questões já foram derrogadas, ou seja, já não estão mais em vigor. De 2012 para cá, muita coisa aconteceu no direito previdenciário. Muita água passou por debaixo da ponte. Então, tem questões que hoje a gente não tem mais como responder da forma que respondia antes. Por quê? Porque o conteúdo legislativo já mudou. A lei já mudou. Então, o que era correto em 2012 não necessariamente é correto hoje. A gente vai responder de acordo com a resposta de 2012, mas pontuando que hoje não se aplica mais. E para piorar tudo, ou melhorar, tornar mais emocionante a aula de hoje, ainda temos a medida provisória 664, que ia ser votada ontem na Câmara. Não foi, só foi votada a 665, mas que tem previsão aí, talvez, de ser votada ainda nesse mês. A previsão, talvez não, vai ser votada na Câmara ainda nesse mês de maio, porque a validade dela termina em junho e ela ainda tem que passar pelo Senado. Então, a gente também vai pontuar situações da prova, questões, que de acordo com a medida provisória 664, que entrou em vigor a maioria das suas disposições em 1º de março e outras tantas em 1º de janeiro desse ano de 2015, por conta dessa medida provisória, não estariam mais corretas algumas afirmações da prova, que estavam corretas em 2012. Prontos? Então vamos lá. Eu organizei esse quebrando a banca, esse simulado, de acordo com temas. Temas, por quê? Para a gente ver a recorrência de temas, tá? Então, nós temos aqui temas sobre organização da Seguridade Social. Todo edital vem. Organização, objetivos, princípios, finalidades da Seguridade Social. Isso é um ponto comum de todos os editais, pelo menos de todos os editais que eu vi de 2004 para cá. Então, a organização da Seguridade Social é uma questão que sempre cai. Pelo menos uma ou duas que estão intrinsecamente também relacionadas ao conceito de seguridade. Então, o que se diz por seguridade? Essa questão é o tipo de questão que eu não gosto. Por quê? Porque é uma questão que 90% vai acertar. O que é que diz? É correto afirmar que a Seguridade Social compreende assistência, saúde e previdência. Quando dá a resposta logo assim na primeira página, é mais fácil, porque você não perde mais tempo, né? Não perde mais tempo. Mas o problema é que todo mundo acerta. Exatamente, esse é o problema. Nós que vamos estudar não gostamos de questões assim. Nós gostamos de questões complexas. Questões que a pessoa que cai de paraquedas na prova não acerta. Mas vamos falar rapidamente sobre ela. Essa questão de o que a Seguridade compreende está relacionada ao conceito de Seguridade Social. O que é a Seguridade Social?
A Seguridade Social é um conjunto integrado de instrumentos de proteção social que tentam abranger formas de proteção do indivíduo em todas as suas necessidades. Para aí estão as principais delas: a saúde, a assistência e a previdência. A previdência vai socorrer aos trabalhadores e seus dependentes em situação de doença, invalidez, idade avançada, tempo de contribuição. Aí já está previsto na lei, não na Constituição. Na Constituição só fala de doença, invalidez e idade avançada. E também falta de emprego, no caso do desemprego involuntário. A saúde vai atender a quem? A todos, de forma ampla e irrestrita. E a assistência vai atender aos necessitados, aos pobres, aos juridicamente pobres, as pessoas que não tenham condições mínimas de prover ou de ter sua família provida a sua subsistência, ou de sua família lhe prover a subsistência. Então, nós sabemos que a Seguridade Social não engloba trabalho, a Seguridade Social não engloba sistema tributário, a Seguridade Social não engloba educação e a Seguridade Social não engloba cultura, razão pela qual as outras alternativas estão incorretas. A única possível é assistência, saúde e previdência. Bom, seguindo por objetivos. Observe que tudo isso no edital vem na parte introdutória. Conceito, objetivos, princípios, fontes, interpretação, integração. Tudo isso vem na parte introdutória. Então, caiu uma questão sobre objetivos. A Seguridade Social encontra-se inserida no título da Ordem Social da Constituição Federal e tem entre seus objetivos. Primeira questão, onde é que está a resposta? Constituição Federal. Segunda questão, onde é que está a resposta? Constituição Federal. É a Constituição Federal que vai dizer lá no artigo 201 quais são os objetivos da Seguridade Social. Promover políticas sociais que visem redução de doença. Uniformizar atendimento nacional, universalizar o atendimento da população, melhorar o atendimento da população ou promover o desenvolvimento regional? O que é que vocês acham? Exatamente. Letra C, universalizar. E por que os outros estão totalmente incorretos? Não, os outros não dizem respeito à seguridade. Porque quem vai dizer os objetivos da seguridade é a Constituição Federal. E desses objetivos, o único que está aqui é o da universalidade. Universalidade. Então, o objetivo da Seguridade Social é ser universal. Mas essa universalidade, esse também chamado princípio, é um objetivo, é considerado também um princípio constitucional. Essa universalidade na Previdência Social, ela é meio diferente, né? Porque é uma universalidade, mas apenas para quem contribui. Mas a questão é porque a universalidade do atendimento da população em Seguridade Social, ela visa a ideia, é uma ideia, de que mais e mais pessoas vão estar atendidas pela Previdência. Isso faz com que exista a figura do facultativo. Então, a pessoa que não trabalha, que não exerce nenhuma atividade econômica, ela pode participar da Seguridade Social, da Previdência Social. Ela já vai participar, porque da saúde todos participam. É universal, é realmente universal. E da Previdência, o que é que justifica? É essa ideia do acesso, a possibilidade de acesso e a possibilidade de atendimento. Então, também se aplica a universalidade de atendimento na saúde, na assistência e na previdência. A assistência também é relacionada apenas aos que dela necessitam, mas necessitando, terá a atenção, terá o atendimento. Certo? Pronto. Então, as outras possibilidades não estão previstas como um objetivo da seguridade.
Esse aqui, por exemplo, a letra A é um objetivo da saúde, exclusivamente da saúde. Vai estar onde? Vai estar lá na 8.212, quando fala dos objetivos separadamente. Saúde, assistência e previdência. Não como objetivos dessa figura, dessa técnica ampla de Seguridade Social. Tá? Olha a resposta aqui. Aqui eu lancei a resposta. Artigo, eu falei 201, me desculpe, errei, viu? 194 da Constituição Federal. Eu não sei porque que eu arrisco dizer artigo, eu sempre erro. Os números, eu sempre erro. Artigo 194, objetivos. Ó, o primeiro aqui, universalidade da cobertura, ou seja, atingir o máximo de pessoas, e do atendimento, chegar até o máximo de pessoas. Conseguir, na prática, atender ao máximo de pessoas. Esse artigo 194 é obrigatório. Por quê? Porque eu não me recordo uma prova que não tenha caído. Ou ele cai diretamente, como essa pergunta, que foi uma pergunta direta, ou ele cai dentro da questão. Mas ele cai. Então, artigo 194, na verdade, Constituição, vocês têm que saber. É curtinho. Poucos artigos. Então, eu tenho a obrigação de saber. Eu estou falando a Constituição toda, não. Estou falando a parte de Seguridade Social. Artigo 194 para frente. Só vai 95, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente. 10, 1, 2, menos de 11, 12 artigos. Tá? Tranquilinho. Exato. Eu fiquei na dúvida porque eu não sei se 204 já não é família, ou se o próprio 204 eu acho que já é família. Mas aí vocês veem rapidamente, porque o capítulo já pula para outro capítulo, tá? Já encerra o nosso, que nos interessa. Bom, organização. Aqui, uma coisa que eu quero pedir, por favor, cuidado de vocês na interpretação do enunciado. Porque já que vocês sabem a diferença entre previdência, assistência, saúde e a seguridade, que vai englobar esses três, vocês têm que saber a que a questão está se referindo. Observem. No tocante à previdência. Previdência. Para você não achar que está falando de seguridade. Está falando só da previdência. Porque a gente sabe que há diferenças importantes em relação às três. Então, em relação à previdência, como é que ela se organiza? A gente vai ver organização. No tocante à Previdência Social, é correto afirmar que é organizada sob forma de regime especial e reserva critérios que preservem o equilíbrio financeiro. É descentralizada, de caráter facultativo. Tem caráter complementar e autônomo. Baseia-se na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e, por fim, é contributiva de caráter obrigatório. Exatamente, letra E. Por que letra E? Por que não letra A? Por que não, estou falando da letra B, por que não letra A? A Previdência Social, ela é organizada em regime geral. Geral e não especial. Quais são os dois regimes especiais de previdência que nós temos? Militares e servidores públicos. O que eu quero dizer quando a previdência é geral? Eu quero dizer que você não estando vinculado a um regime especial, automaticamente você está vinculado ao geral. Exatamente porque ele é geral. Ele é a regra, ele não é a exceção. Você só vai estar fora disso se você não exerce atividade econômica. Se você não exerce atividade econômica nenhuma, você só fará parte do regime geral se contribuir na qualidade de facultativo. Mas se você exerce atividade econômica, você automaticamente está vinculado ao geral. Só não vai estar vinculado ao geral se já estiver vinculado a um especial por conta desta atividade econômica exercida. Tá? E observa critérios que preservem o equilíbrio financeiro. Vocês estão lembrados que isso é um objetivo que está no próprio artigo 194, preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Porém, o caráter não é especial, o caráter é geral.
É descentralizada de caráter facultativo, apenas a gestão é descentralizada, mas o próprio Previdência é centralizada. Centralizada em quê? Na autarquia, chamada Instituto Nacional do Seguro Social. Diferentemente da assistência social e da saúde, cuja execução se dá em cada esfera de governo municipal, estadual, tem suas secretarias que vão executar as políticas assistenciais e as políticas de saúde. Previdência não. E de caráter facultativo, característica principal, uma das principais do regime geral, é que ela é compulsória, ela é obrigatória, não tem salvamento. Exerceu atividade econômica, não está vinculada a outro, é segurado obrigatório, não tem escolha. Tem caráter complementar e autônomo? Não. O que é que tem caráter complementar e autônomo? A previdência complementar. E o que é a previdência complementar? Ela vai ser um instituto criado por empregadores e trabalhadores que visa complementar, já diz o nome, o regime geral. Mas ela é obrigatória? Não, ela é sempre facultativa. Tanto a sua criação como o seu ingresso. O trabalhador opta se ele quer participar de uma Petros, se ele quer participar de uma Prev, se ele for trabalhador da Petrobras ou se ele for trabalhador do Banco do Brasil, que tem essas previdências complementares, tá? Baseia-se na constituição de reserva que garanta o benefício contratado? Gente, não funciona assim. A Previdência Social funciona sobre o regime da solidariedade. Você não tem uma constituição de reservas diretamente vinculada ao benefício contratado. Tá? Você não contribui como uma poupança em que você está juntando o seu dinheirinho para quando mais idoso resgatar. Não é dessa forma que funciona o regime geral. O regime geral funciona da seguinte maneira. Por isso que é chamado o princípio da solidariedade. As gerações atuais custeiam os benefícios das gerações passadas. E as gerações atuais vão ser custeadas pelas gerações futuras. Por isso é que a Previdência Social é um problema matemático. Porque nossa pirâmide, que era assim, hoje é assim. Menos jovens, mais idosos. Isso leva a uma dificuldade de manutenção financeira dos regimes previdenciários. Porque a gente hoje paga para as gerações passadas, mas a gente não sabe se as gerações futuras vão ter condição, até pela quantidade, de pagar nossos benefícios. Mas aí já não é uma questão de prova, então não nos interessa. É uma questão financeira e econômica. A Previdência Social vai ter que criar mecanismos que decorrem da diversidade da base de financiamento para poder se manter. Criar novas formas de financiamento não vinculadas à contribuição dos trabalhadores. Nós já temos várias, não temos? Temos importação, temos loterias, são várias fontes de financiamento, fora a contribuição dos trabalhadores. É contributiva de caráter obrigatório? Ela é contributiva de caráter obrigatório. A resposta está aqui, artigo 3º da Lei 8.212. Ok? Observe que ele fala em previdência complementar facultativa. Complementar facultativa, não a previdência como do regime geral. Bom, questão 28 da prova. Já entra no assunto da lei propriamente dita, da Lei 8.212 e 8.213. Vai falar de segurados. Batata. Vai cair segurados. Não tem nem a banca ainda que vai fazer a prova. Mas mãe de Iná faleceu, mas me deixou o dom. Eu posso prever. Vai cair segurados. E por quê? Porque eu tenho um dom não. Porque sempre cai segurados. Segurados sempre cai. Sempre cai segurados. Então, podem estudar segurados que cai. Ou cai uma questão só sobre segurados como essa, ou cai questão. E normalmente não cai uma só, não.
Viu? Segurados, normalmente tem 2, 3 questões aí garantidas da prova. Vamos lá. João exerce individualmente a atividade de pescador artesanal e possui embarcação com 5 toneladas de arqueação bruta, com parceiro eventual que o auxilia. Nessa situação, João é. Observem. Mudou esse ano. A resposta certa, continua certa essa resposta. É segurado especial. Mas os limites do barco do pescador deixou de ser por peso. Deixou de ser tonelada. Então, vocês vão adentrar lá no... na verdade, não está nem no decreto ainda, eu acredito. Nem atualizou, porque isso é novíssimo. A propósito, eu vi essa semana, tá? Que houve essa modificação do... Tá já na Instrução Normativa 77, eu acredito. E vocês dão uma pesquisadinha lá, exatamente do peso do barco. Mas não diminuiu não, gente, aumentou, tá? Então, oi. Mas aqui a gente não está falando de módulos fiscais, a questão é essa, né? Aqui a gente está falando de barco. Mas se fosse uma questão falando de rural, teria que tratar de módulos fiscais. O pescador artesanal e o seu parceiro, ambos são segurados especiais se o barco atender os limites previstos em lei. Quando você fala aqui, você está falando aonde? Quando você fala aqui. Mas rapidinho só, é o módulo dessas questões ou é o módulo do assunto? Pronto, sobre segurados obrigatórios. Você está além da parte que fala de contribuinte individual. Mas observe que aí fala... Lê aí. A parte que você está lendo do pescador. Pronto, já foi, ó, já justificou. Observe rapidinho, dei só uma... A lei vai falar do contribuinte individual que exerce atividade rural. A lei vai falar do contribuinte individual que é pescador. Por que a lei vai falar dessas pessoas? Toda vez que essa pessoa for segurado, trabalha na roça, por conta própria, mas não se enquadra nos requisitos estritos do segurado especial, ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Aí já deu a primeira. Ele vai dar vários. Aí você vai seguir e a gente vai seguir. O primeiro diz o seguinte: a pessoa que presta serviço de atividade rural, com auxílio ou não de terceiros, em caráter permanente ou temporário. Primeiro ponto. O segurado especial trabalha em caráter permanente na atividade rural. Não pode trabalhar em caráter temporário. A única possibilidade de afastamento são as possibilidades que a lei prevê. Até 120 dias no ano. Atividade artesanal. Aqui está falando aquelas hipóteses que não se enquadram nisso. Continue. Permanente ou temporária? Diga. Que mais? Em área superior. Opa, aí ó. O tamanho da terra. Se essa terra é grande, e a lei vai considerar a terra grande acima de 4 módulos fiscais, você vai ser segurado especial? Não. Você vai ser contribuinte individual. Continue que ele ainda fala mais, ainda fala empregados. Se você tiver uma terrinha de 1 módulo fiscal, mas tiver um empregado, você não é mais segurado especial. A não ser naquela estrita previsão de 120 empregados dia. Você entendeu? A lei vai trazer como contribuinte individual as hipóteses em que você não é segurado especial, embora seja pescador e embora seja exercente de atividade agropecuária por conta própria. Mas você não é segurado especial, ou porque você tem empregados, ou porque você não trabalha permanentemente, ou porque sua terra é grande, ou porque seu barco é grande. Embora a lei não fale do tamanho do barco, o decreto vai falar. Porque o decreto vai exatamente regulamentar isso. Que pescador é esse? Se esse pescador tem empregados, ele não é segurado especial. A lei só permite que ele tenha parceiro. O que é parceiro? É aquela pessoa que trabalha com você sob mútua colaboração. Não há os requisitos de empregado, que é subordinação, remuneração. O parceiro é assim: bora pescar comigo, João? Bora. Olha, e você lança a rede de um lado, eu lanço a rede do outro. Como o barco é meu, eu tenho 60% dos peixes que a gente pegar e você tem 40%. Isso é mútua colaboração.
Se você tem empregados, você não é mais segurado especial. Entendeu? É porque a lei faz esses jogos de linguagem, né? Bom, daqui a pouquinho eu falo também do barco novo para vocês, mas vamos ler a questão direitinho aqui. Primeiro, que a gente nem leu a questão ainda, já. João exerce individualmente a atividade de pescador artesanal. Gente, ouviu pescador artesanal, as orelhinhas já acendem. Se João é pescador artesanal e ele não é empregado de ninguém, ele só pode ser dois tipos de figura: contribuinte individual ou segurado especial. Concordam? Ele não vai ser doméstico, pescador doméstico não existe. Ele não vai ser avulso, porque ele não está trabalhando para sindicato nem órgão gestor de mão de obra. Ele não tem empregado, porque ele trabalha na própria embarcação, pescando artesanalmente. Ele só pode ser segurado especial ou contribuinte individual. Então aqui você já tira o facultativo, porque João exerce atividade econômica, ele pesca. Você já tira aqui o avulso, fora. E você já tira aqui não ser segurado. A gente sabe que qualquer pessoa que utilize da energia corporal para obter renda para se manter está exercendo atividade econômica. E se está exercendo atividade econômica, é segurado, ponto. É segurado. Então, desastre. Não é segurado, também está fora. Só tem essas duas possibilidades. Significa que vocês ganharam o quê? 50% da questão. Você já tem 50% da questão, tá? Chance de acertar e de errar. Ele é pescador artesanal, ó, orelhinhas em pé. Possui embarcação com 5 toneladas de arqueação. Aqui até 2014, a previsão para o dono do barco era até 6 toneladas de arqueação. E para o parceiro, até 10. Então, o parceiro seria segurado especial se ele tivesse num barco até 10 como parceiro. Como proprietário, ele teria até 6. Então, a resposta correta foi segurado especial e não contribuinte individual. Mas o que essa questão queria saber é se você sabia exatamente o tamanho do barco. E a resposta para o tamanho do barco está onde? Está no decreto 3048 de 99, que é o que regulamenta a lei 8.213. O decreto vai dizer: considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio de vida, desde que não utilize a embarcação. Esse é o mais lógico, né, gente? A marisqueira que está ali na beira da praia, o pescador que está com a varinha, é o mais na beira da praia também, é o mais lógico ser o pescador artesanal, né? Mas ele também pode utilizar a embarcação. Isso é como era até 2014. De até 6 toneladas de arqueação, ainda que com auxílio de parceiro, e na condição exclusivamente de parceiro, se ele utilizasse embarcação de até 10 toneladas. Bom, segundo o decreto, eu devia ter trazido anotado, vocês vão me perdoar por isso. Hoje, o trabalhador, pronto, segurado especial. Aqui eu tô lendo, gente, a Instrução Normativa 77 de 2015, viu? Obrigatória para vocês. Bom, a embarcação, vamos lá. Eles vão utilizar o seguinte: embarcação artesanal. Pescador artesanal tá igualzinho aqui. Pescador artesanal é aquele que, 2 pontos, não utiliza embarcação ou utiliza embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei 11.959. Mas a lei não vai dizer exatamente, quem vai dizer aqui é o decreto ou a instrução normativa, o que é essa embarcação de pequeno porte. Antes era 6 toneladas de arqueação. Agora é o seguinte: as embarcações, aqui, embarcação miúda ou embarcação de pequeno porte é qualquer tipo de embarcação ou dispositivo flutuante em comprimento inferior ou igual a 5 metros. Observem que deixou de ser 6 toneladas de arqueação e passou a ser 5 metros de comprimento. Comprimento inferior a 8 metros. Ou, aqui é um ou, que apresente as seguintes características: com vés aberto, com vés fechado, mas sem cabine habitável e sem propulsão mecânica fixa. E caso utilize motor de popa, não exceda a 30 HP. Isso aí vocês vão ter que, não dá para vocês copiarem agora, é grande, vocês vão ter que dar uma pesquisadinha na instrução normativa. Mas basicamente tem que ser um barco pequeno.
Um barco de até 5 metros pode ter até um motor melhor, mas só tem que ter até 5 metros. Entre 5 e 8 metros, ou o motor tem que ser fraco, ou ele não pode ter uma cabine em que a pessoa possa habitar, dormir, não pode ter um quarto. Não pode ser aquela embarcação que tem um fundo que você tem quarto e banheiro. Tem que ser uma embarcação de pequeno porte, ok? Isso aqui está lá na instrução normativa, tá bom? 77 de 2015, recentíssimo, ok? Bom, agora sim, claro que pode repetir questão, até porque mudou, mas é raro a gente ver assim, 2 questões tão específicas se repetindo em 2 provas seguidas, digamos, que essa foi a última prova para técnica. Mas é melhor saber, não é verdade? É melhor saber. Bom, questão 32, ainda sobre segurados, ó. Segunda questão de segurados. Márcio é administrador não empregado. Então, vocês leem comigo. Gente, Márcio, só bota assim, ó, contribuinte individual, segurado eventual. Porque aqui tudo repete, previdência social, tá? Bom, Márcio é administrador não empregado na sociedade por cota de responsabilidade limitada XYZ e recebe remuneração mensal pelos serviços prestados. Nessa situação, o que é que Márcio é? O que é que vocês acham que Márcio é? Exatamente, Márcio é contribuinte individual. Gente, a questão está dizendo para vocês que Márcio é não empregado. Quem são vocês para dizer que ele é empregado? Então, se a própria questão diz que ele não é empregado, então ele não é empregado. Nós sabemos que uma pessoa que presta serviços a uma pessoa jurídica, que é o caso de Márcio, ele presta serviço a uma empresa. Se ele presta serviço a uma empresa, ele não é segurado? Há essa possibilidade de ele não ser segurado sendo uma pessoa física que presta serviço? Essa frase, pessoa física que presta serviços, automaticamente remete a é segurado. E é segurado o quê? Obrigatório. Não tem outra opção, tá? Para ele prestar serviço e não ser segurado obrigatório, ele tinha que ter o quê? O militar ou servidor público. Fora isso, ele é segurado obrigatório. Então, a primeira questão tá fora. A segunda questão, na mesma linha. Se ele presta serviços, ele é facultativo. Nós já vimos que o facultativo é quem não exerce atividade econômica e não está vinculado a outro regime de previdência. Então, a 1 e a 2 está fora. Gente, Márcio é administrador, administra uma empresa. Há possibilidade dele ser segurado especial? Nenhuma. Ele não é pescador, ele não é seringueiro, ele não é produtor rural nem da pecuária. Acabou. Rural, especial, só tem esses. Só tem esses. Contribuinte individual. E aí, quando você achou, poxa, é contribuinte individual. Aí você diz, mas eu tenho que ler a E. Não, gente, não tem que ler a E, porque segurado eventual não existe. Hã? Quais são os tipos de segurados? Obrigatório e facultativo. Dentro do obrigatório, empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, avulso, especial. Ok? Eventual, não criaram ainda. Quem presta serviço de natureza eventual? Existe. Quem é que presta serviço de natureza eventual? A pessoa que presta serviço sem continuidade, ela é o quê? Um contribuinte individual. O decreto traz essa possibilidade do administrador não empregado, vai estar lá como contribuinte individual, mas não precisava estar para vocês responderem a questão. Vocês não precisavam saber que o administrador não empregado está no decreto, porque pela lógica dá para entender que ele está. José, mais uma, 3, já estamos indo para quase 10% da prova, só de segurado. Alguém tem dúvida que tem que estudar segurado? Ninguém, né? Morreu. José exerceu atividade rural em regime de parceria. O que é que acontece com as orelhinhas? Segurado. Mas aqui é um pouco diferente, porque aqui vai tratar da prova, tá? É mais de prova do que de segurado até.
não tinha empregados, contava com a ajuda de seus familiares para cultivo de subsistência e pretende aposentar-se por idade em 2010 no valor mínimo. Gente, José é o quê, gente? Especial. José é especial. Exercia atividade rural, ponto para José. Em regime de parceria, ou seja, ele não tinha empregados, ponto para José. Ele contava com a ajuda de seus familiares. É o regime de economia familiar. Para cultivo de subsistência. Então, ele não tinha um grande monopólio. Ele vivia do que plantava, do que colhia. E pretende aposentar-se por idade em 2011. Bom, nessa situação, o que é que José deve fazer? Comprovar o exercício de atividade rural no período de 36 meses que antecedem o requerimento do benefício. Comprovar o exercício de atividade rural por contrato de parceria firmado em 2011 por seu parceiro João. Comprovar o exercício de atividade rural no período de 180 meses que antecedem o benefício por prova testemunhal. Requerer o processamento de justificação administrativa acompanhada de início de prova documental e apresentar a declaração de 2 testemunhas com firma reconhecida em cartório. O que a questão quer que vocês saibam? A questão quer que vocês saibam como um segurado especial prova que é segurado especial. É isso que a questão quer que vocês saibam. A questão quer que vocês saibam, ok, essa pessoa está lá em Xorroxó, com a enxada na mão, cavando na areia. Porque Xorroxó é seco. Como é que ela vai provar para o INSS que está lá em Abaré, porque Xorroxó não tem agência do INSS, que ela é segurada especial? Bom, primeiro ponto, ela pode só comprovar 3 anos? Alguém se aposenta por idade com comprovação de 3 anos? Qual é a carência para aposentadoria por idade? 180 meses. Para ele se aposentar por idade, ele precisa, além da idade, comprovar a carência. O que é a carência? É que ele trabalhou como segurado especial durante o período mínimo. Se ele fosse outro segurado, ele teria que comprovar o recolhimento, se ele fosse contribuinte individual, se ele fosse facultativo. Como esse, se ele fosse empregado, ele teria que comprovar que trabalhou como empregado. Mas sempre você tem que provar a carência. A carência é de 180 meses. Então, 36 meses, não adianta ele provar só 3 anos. Ele tem que provar 180 meses. Comprovar o exercício de atividade rural por contrato firmado em 2011. Outra característica da prova. A prova de tempo de contribuição ou de tempo de serviço, no caso dele nem vai ser de contribuição, porque ele só tem que provar que trabalhou. É uma prova que tem que ser contemporânea aos fatos alegados. Então, ele tem que ter provas contemporâneas aos 180 meses. Não adianta, no mês que ele quer dar entrada, ele ter um contrato. Ele vai ter que ter prova. Então, ele precisa ter 180 provas, uma para cada mês? Não, né, gente? É aceito mesmo que descontínua a prova. A prova não precisa ser mês a mês estava trabalhando em área rural, porque se presume que você tem uma continuidade no trabalho rural. Mas você precisa provar, mesmo que descontinuadamente, que nesses 180 meses você estava exercendo atividade rural. Então, você pode provar ali, você tem provas do primeiro ano, algumas outras do segundo, e por aí vai, tá? Não adianta você só ter o contrato firmado em 2011. Comprovar o exercício de atividade rural no período de 180 meses que antecedem o benefício. Começou a gostar, né? Mas aí o que é que diz a questão? Prova testemunhal. Arrebentou a questão. Tempo de contribuição não se prova com prova meramente testemunhal. Não se prova. Infelizmente, não se prova. Você só prova tempo de contribuição com início de prova documental. Início de prova documental. Requerer o processamento de justificação administrativa acompanhada de início de prova documental. Essa é a resposta. Vamos imaginar que José, não tem prova de que nesses 180 meses ele exerceu atividade rural, mas ele tem prova de alguns meses.
Então, ele solicita o quê? Uma justificação administrativa. E o que é uma justificação administrativa? É uma ferramenta probatória. Ela é uma possibilidade no procedimento administrativo do INSS de você produzir prova, de você fazer com que a verdade apareça. E aí, para essa verdade aparecer, você tem vários instrumentos. Você tem pesquisa externa, você tem prova testemunhal, mas você só faz justificação administrativa se você tiver início de prova material. Não se faz justificação administrativa sem início de prova material. Tá? Só tem uma exceção. Vocês sabem qual é? Tem uma exceção que se permite a prova testemunhal abrir a justificação administrativa sem a prova documental. Calamidade, incêndios, enchentes, que são chamados força maior e casos fortuitos. Então, vamos imaginar que você, na sua casa, que era onde você guardava seus documentos, pegou fogo. Vamos imaginar que a empresa que você trabalhava pegou fogo. Ou era lá no Rio de Janeiro, na Serra, e teve aquela enchente. Ou aqui em Salvador, estou indo para o Rio de Janeiro, ó, aqui tão pertinho, a gente teve recentemente uma tragédia dessa. Você comprovando que, por motivo de força maior, os documentos foram perdidos, você vai poder pedir a justificação administrativa sem a existência do início de prova material. Mas é só nessa hipótese, tá? Força maior, que a própria lei vai prever. Apresentar a declaração de duas testemunhas confirma reconhecida em cartório. Eu acho engraçado porque as pessoas adoram fazer isso. Isso não serve para nada. Declaração de testemunha é a mesma coisa de prova documental. As pessoas acham que se eu escrever e assinar e reconhecer, firmar, se torna uma prova documental. Depoimento continua sendo depoimento, falado ou escrito. O que é a prova testemunhal? É uma pessoa dizendo o que ela viu. Isso é um depoimento. Independentemente se está escrito, se está filmado, se está gravado. Continua sendo prova testemunhal. Então, não adianta você reconhecer em cartório uma declaração de duas testemunhas.